que dependem da vontade, e todas as ações morais dependem da vontade, não pode haver nenhuma fatalidade. E eles esclarecem que a gente não pode confundir aqueles sucessos materiais da vida, que dependem de um contexto fora ou além da vontade do próprio indivíduo, daquelas ações que dependem da vontade. Então, por exemplo, se o indivíduo escolhe nascer filho numa família de pessoas abastadas, muito ricas, num país muito bem desenvolvido, ele vai ter um contexto de vida diferente daquele outro que escolhe nascer numa comunidade muito pobre, numa família que passa grandes problemas, ou mesmo numa família de pessoas que sejam criminosos. Então, de acordo com a escolha que ele faça, define um contexto que poderá, então, fazer com que ele sofra determinadas consequências de sucesso ou de insucesso na vida social, na vida material. Mas com respeito àqueles atos que dependem da sua vontade, mesmo que ele seja colocado num contexto de criminalidade, ele sempre poderá escolher o melhor caminho. Ele sempre será responsável pela escolha livre que ele faça. Porque senão não haveria nenhuma responsabilidade pelas ações morais das pessoas. Então ninguém pode dizer que está obrigado a tomar uma decisão contrária à sua vontade, claro que se essa decisão seja uma decisão que dependa da sua vontade. Claro que aconteça em que o indivíduo pode ser obrigado a tomar uma decisão por outras circunstâncias, nas quais a sua vontade está impedida, seja num caso de loucura, num caso de desequilíbrio, em que às vezes ele toma ou faz escolhas contrariamente àquilo que ele faria em condições diferentes. Mas uma vez que a escolha moral dependa exclusivamente de sua vontade, ele é sempre responsável pelas escolhas morais que fizer. Então, por isso os Espíritos terminam com esta frase muito importante. No tocante, pois, a estes atos, os atos que dependem da vontade, as ações morais, nunca há fatalidade. Veja que o texto é bem firme. Nunca, não há fatalidade naquelas ações que dependem da liberdade humana. Kardec continua. Pessoas existem que nunca logram bom êxito em coisa alguma, que parecem perseguidas por um mau gênio em todos os seus empreendimentos. Não se pode chamar a isso fatalidade? Será uma fatalidade se ele quiser lhes dar esse nome, mas que decorre do gênero da existência escolhida. É que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Entretanto, não creais seja absoluta essa fatalidade. Resulta muitas vezes do caminho falso que tais pessoas tomam, em discordância com sua inteligência e suas aptidões. Grande probabilidade tem de se afogar quem pretender atravessar a nado um rio sem saber nadar. O mesmo se dá relativamente à maioria dos acontecimentos da vida. Quase sempre obteria o homem bom êxito se só tentasse o que estivesse em relação com as suas faculdades. O que o perde são o seu amor próprio e a sua ambição, que o desviam da senda que lhe é própria e o fazem considerar vocação o que não passa de desejo de satisfazer a certas paixões. Fracassa por sua culpa. Mas, em vez de culpar-se a si mesmo, prefere queixar-se da sua estrela. Por exemplo, que seria bom operário e ganharia honestamente a vida, mete-se a ser mau poeta e morre de fome. Para todos haveria lugar no mundo, desde que cada um soubesse colocar-se no lugar que lhe compete.
Veja o bom senso da resposta dos espíritos. Essas pessoas que muitas vezes se dão sempre mal, que não conseguem ter sucessos na vida e que culpam o destino, a fatalidade. Duas situações os espíritos colocam de possibilidade para explicar esses casos. A primeira situação é aquela situação do indivíduo que escolhe uma vida em que terá que passar pelas provas difíceis, de condições difíceis de existência, a fim de que possa provar a paciência e a resignação, como fala o texto. Certamente esses casos existem, daquelas pessoas que escolhem um contexto em que ele terá que exercer muita paciência e resignação, porque o contexto cria dificuldades que estão além da sua vontade, que ele não consegue impedir. Então há esses casos de pessoas que têm uma vida de muita dificuldade, de muitos problemas,